Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar com você sobre uma técnica muito antiga que hoje está sendo utilizado com muita frequência, principalmente em projetos de interiores. É o cimento queimado. Você já ouviu falar dele? Já, né? Você sabe quando usar, onde usar e como usar? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, o cimento queimado nada mais é do que uma argamassa feita na própria obra com a mistura de alguns materiais, como cimento, areia, água, e junto com essa mistura, a gente tem a resina de alto desempenho. Essa resina tem o papel de dar maior plasticidade à argamassa. Além disso, ela vai fazer com que a argamassa tenha maior resistência, tanto ao desgaste quanto ao choque. Além disso, aumenta também a impermeabilidade e evita a retração da argamassa, tá? Outro item importante que tem na hora de a gente pegar e fazer o cimento queimado é o pó xadrez. Você já ouviu falar dele? Bom, o pó xadrez é o que dá a cor para aquele piso ou aquele revestimento acabado, tá? Então a gente consegue tonalidades como o vermelho, o azul, o verde, o amarelo. Se de repente você não quiser tons coloridos no cimento queimado, e sim ter aqueles tons mais claros, mais sóbrios, você tem que utilizar pó de mármore ou pó de granito, ou ainda cimento branco ou areia branca. Tá? E você mistura aí, nesse caso, esse pó na base da argamassa. Tá? Existem atualmente diversos materiais, né, diversas marcas que vendem, que fabricam, né, a argamassa pronta. Tá? Mas isso pode ser fabricado na própria obra, né, que é o mais comum. Né? A gente utiliza mais essa argamassa que é feita na própria obra. Mas existem esses modelos prontos já. Tá? Bom, o cimento queimado pode ser aplicado tanto em parede, como no piso, como no teto, bancadas, fachadas, pátios, né? Mas tem que cuidar, porque se você colocar, por exemplo, em áreas úmidas, o cimento vai ficar muito escorregadio e isso pode causar acidentes. Então, você tem que cuidar sempre com essa questão na utilização em locais úmidos que podem dar problemas, tá? Mas é importante eu te falar também que quando a gente aplica esse cimento queimado no piso, ele vai ter uma espessura mais grossa do que se a gente for aplicar ele na parede. Justamente porque eu tenho um alto tráfego no piso, né? Quando eu vou caminhar, eu preciso fazer uma espessura um pouco mais grossa. Então, ele é aplicado no contrapiso acabado, finalizado, né? E ele vai ter aproximadamente 30 milímetros de espessura. E por isso, ele consome mais material. Então, é mais material no piso do que nas outras áreas a ser aplicada, tá? O termo cimento queimado não quer dizer que a gente vai lá e queima o material. Não, não tem relação nenhuma com fogo. Esse termo é apenas o nome dado ao processo de jogar o pó de cimento, né, sobre a argamassa mole. E depois de jogar esse pó, né, que é o pó xadrez, a gente pega e utiliza uma desempenadeira e deixa aquele ambiente bem lisinho. Para quem não sabe o que é desempenadeira, é uma ferramenta que a gente utiliza para deixar o ambiente liso, tá? Então, a gente passa a desempenadeira, deixando aquele ambiente liso, e a mistura, né, o espalhamento desse pó com argamassa vai fazer o efeito de cimento queimado. Após secar, o cimento queimado está pronto, finalizado, tá? É importante, depois de aplicar o cimento queimado, também passar o impermeabilizante, justamente para dar maior durabilidade ao espaço, ok? Ó, esse caso aqui, ó, nós estamos vendo aqui fornos, né? E também piso feito com cimento queimado, utilizando pó xadrez na tonalidade vermelha, tá? E aqui na tonalidade cinza. Algumas vantagens que nós temos em relação ao cimento queimado é que é um revestimento muito econômico, né? Ele tem um baixo custo e ele tem uma fácil aplicação. Então é super simples de aplicar, é econômico, tem uma durabilidade bem grande, né? E
Apesar de ser econômico, ele dá uma durabilidade e ter uma grande durabilidade, ele dá um aspecto visual muito moderno, muito elegante, né? Ele dá amplitude para o espaço e você consegue fazer com que esse piso ou que esse revestimento na parede ele tenha uma continuidade, justamente porque não há necessidade de você utilizar rejunte, né? Mas em alguns casos, dependendo aonde você vai aplicar, é interessante você colocar uma junta de dilatação. Tá? Mas não é sempre que é necessário usar. Então, avalie aonde, quando você vai estar usando e fale com as pessoas que estão trabalhando com você para você ter mais ferramentas para saber se você vai precisar ou não desse item, tá? Além de ser muito resistente, a conservação dele é muito tranquila, né? Ele é muito fácil. E se de repente, com o passar do tempo, aparecer ranhuras, rachaduras e tal no piso, ele acaba se tornando elegante também. Ele não vai acabar ficando feio, dá ainda mais charme para o espaço, né? Para conservar esse piso, é muito fácil. Se você quiser limpar, basta água, sabão e tudo fica limpo, tá? Ele tem um custo-benefício interessante e além de ter um custo baixo, ele não agride o meio ambiente. Então, é um material ótimo para todos os ambientes que não utilizam água, né? Então, é bom evitar em áreas como banheiros, lavanderias, se derrama muito água na cozinha e tal, também é bom evitar. Tá? Porque ele se torna escorregadio e liso. Além das cores, é possível utilizar desenhos, fazer desenhos no espaço, fazendo essas divisórias, como eu falei antes, com as juntas de dilatação. Então, com a junta você faz a setorização e consegue fazer vários desenhos e que vai dar requinte para a arquitetura que você está querendo demonstrar naquele espaço, né? Para arquitetura e também para decoração de interiores, tá? As trincas, como eu estava falando antes, elas vão ser formadas com o tempo, né? Conforme o desgaste, ela vai acabar aparecendo. Como está aqui nesse desenho aqui, nessa imagem aqui, tá vendo? E elas acabam trazendo um ar mais rústico ao espaço. Elas não vão ficar feias, elas vão dar um ar requintado, se esse é realmente o aspecto que você quer buscar naquele espaço, né? Depois de aplicado, e você quiser trocar o revestimento e colocar um outro revestimento, você pode aplicar em cima, não precisa retirar aquela peça para aplicar um outro revestimento. Pode colocar por cima dela sem problema nenhum. A variação das cores permite que você aplique esse cimento queimado em vários ambientes e compondo justamente com a decoração que você está aplicando naquele espaço, tá? Então, assim, sem muito esforço, com umas soluções bem simples, você consegue fazer uma decoração show de bola. O legal é que você pode aplicar tanto em ambientes internos como em ambientes externos. Evite apenas áreas molhadas, porque isso pode dar um problema sério depois para escorregar e cair, levar tombo e ter acidentes gravíssimos, tá? Como eu estava falando, ele é fácil de utilizar, né? Em várias decorações, então você pode misturar ele com vidro, madeira, peças em cerâmica, mármore, aço. Você pode fazer uma mistura de materiais. Olha essas imagens legais aqui que eu peguei, né? Olha só, mistura com madeira, vidros, né? Aço. Então você consegue misturar com diversos materiais que vão ficar realmente muito requintado. Ele dá luxo, dá elegância para o ambiente. Basta você compor com outros materiais de revestimento que vão fazer essas peças, esses espaços se tornarem convidativos, né? Se você quiser um efeito mais cintilante, mais brilhoso, tá? Você pode utilizar cera líquida ou também em pasta. Existem alguns produtos que são específicos para o cimento queimado, né? São produtos tipo shampoo de limpeza, removedores de cera, né? Ceras acetinadas ou brilhantes. Então, existem vários materiais que você pode encontrar para poder aplicar no teu cimento queimado, tá? Existem diversos profissionais que se dizem competentes e que sabem executar o serviço e tal, mas não funciona bem assim. Quando você for executar esse serviço, sempre chame alguém especializado, porque querendo ou não, a gente tem que ter um piso nivelado, nós temos que fazer uma aplicação de uma espessura correta desse cimento queimado, não é qualquer espessura, ela tem que estar com a espessura correta em toda a superfície, com uma uniformidade. Então, o resultado vai depender do profissional que vai executar aquilo. O material cimento queimado, como eu falei para você antes, ele é mais econômico.
O que vai encarecer mesmo é o profissional que vai executar o serviço. Isso sim vai encarecer o teu projeto, a tua obra, tá? As desvantagens desse material, eu já citei algumas, né? O fato de ele ser muito liso, se torna escorregadio e é preferível evitar áreas molhadas, né? Como lavanderias, áreas de serviço, né? Áreas de serviço, banheiros, cozinhas. Em alguns casos a gente encontra isso nessas áreas, mas tem que sempre ver aonde você vai aplicar. Evite nas áreas que realmente as pessoas vão circular e pode molhar, tipo, dentro de box, né? Nas partes próximas às torneiras, enfim. Evite também nos pátios, nas áreas descobertas. Você pode aplicar na parte externa, mas evite colocar onde cai chuva, porque isso pode realmente causar um acidente. Nos quartos também é legal evitar. Por quê? Porque ele é um piso frio e isso no inverno vai deixar mais frio ainda. Então, evite usar nos quartos, tá? Dê preferência para a área social, para parede, para piso, para teto, para algum elemento que você queira compor no espaço, fica legal. Então, evite utilizar nas áreas íntimas, porque isso vai se tornar mais frio, tá? Com o tempo, esse material vai sofrer dilatação, tá? Então, ele vai apresentar trincas, rachaduras, manchas de envelhecimento, né? Então, isso vai acontecer. Se não é o aspecto que você quer, você vai ter que trocar o material. Caso seja o efeito mais rústico que você esteja buscando, esse material vai ser perfeito. Talvez, então, a desvantagem se torne algo vantajoso. Depende de como você enxerga a técnica, tá? E as rachaduras e também as manchas vão exigir manutenção. Então, existe sim a necessidade de manutenção, tá? Mas, como você pode ver, a gente consegue compor de uma maneira muito legal, muito bacana, muito requintada, né? Com um ar sofisticado, ao mesmo tempo rústico, né? Fazendo com que aquele espaço se torne convidativo e elegante, né? Ampliando o espaço, deixando ele muito bonito. Espero que você tenha entendido o conceito sobre o cimento queimado e que eu possa te encontrar num próximo vídeo. Não deixe de compartilhar essa ideia, caso você tenha gostado, e ajudar outras pessoas a aprender mais, evoluir mais. Coloque um gostei caso você gostou e vai contribuir para eu produzir mais e mais vídeos. E não deixe de comentar, porque eu sempre gosto de responder, principalmente quando tem dúvidas técnicas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.